padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, jubilosos por este domingo, dia do Senhor, saúde e paz, na alegria de aqui estarmos congregados ao redor de nossa mãe, discípula exemplar, que nos inspira na escuta da palavra santa de Deus. Domingo, hoje, dia do Senhor, na igreja de todo o Brasil, se reveste de especial significado, pedindo de nós preces especiais, comunhão e gestos. Celebramos hoje a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, o dia do Papa, do amado Papa Francisco, estreitando nossos laços, nossa confiança e nossa adesão filial neste caminho novo, desafiador, que ele aponta como sucessor de Pedro para a nossa igreja. Preparemo-nos para proclamar a palavra e viver a experiência bonita desta festa neste dia do Senhor. Recorro ao Tratado sobre as Obras do Espírito Santo de Ruperto de Deutz, um abade, quando diz: que Pedro tenha caído e lhe tenha sido permitido renegar seu mestre, eis uma bela e expressiva disposição do espírito de sabedoria. Pois Pedro, designado de antemão para ser o príncipe dos apóstolos, deveria receber de maneira especial um grande poder depois de Cristo. Mas onde e como um homem posto nas mais elevadas honrarias e tendo grande consciência de seu caráter sagrado poderia ser condescendente com os pequenos ou ter compaixão dos infelizes? Somente Deus é humilde por natureza. Ou antes de tudo, Ele mesmo é a humildade, a própria misericórdia. Por conseguinte, irmão e irmã, convinha que o apóstolo Pedro, predestinado e chamado a tamanha elevação antes de receber tão sublimes honras, tivesse uma razão maior e definitiva para experimentar, uma vez por todas, a humildade e a compaixão. Para tanto foi-lhe permitida a queda, para tanto foi entregue a si mesmo até a tríplice negação. Maravilhoso acontecimento permitido pela sabedoria divina. Admiremo-lo, nós que somos espectadores prevenidos, nós que temos os olhos abertos e sabemos discernir a sabedoria. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amado e amada de Deus, esta passagem narrada por Mateus no capítulo 16 se dá na região de Cesareia de Filipe, quando Jesus põe uma pergunta que é a nós, a mim, a você, nos interpela, e nós precisamos saber respondê-la adequadamente. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As informações são muitas. Pensam João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas nós somos interpelados a responder: quem é ele? A resposta de Pedro é a resposta, é a nossa resposta. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus mostra que essa resposta não é simplesmente uma informação conceitual, mas é uma experiência, porque não foi um ser humano que revelou isso a Pedro, mas o Pai que está no céu foi quem revelou. Por isso, ele recebe uma grande missão quando Jesus lhe diz: tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno
nunca poderá vencê-la. E dá a ele a chave do reino dos céus, e tudo que na terra for ligado no céu o será, desligado na terra o será também no céu. Estes lugares, refiro-me a Pedro e Paulo, não foram conquistados politicamente, nem por conchavos ou razões meramente humanas. Rica é a reflexão dos sermões de Santo Agostinho, quando diz que o martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos, Pedro e Paulo. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do mundo a sua palavra. Estes mártires, Pedro e Paulo, hoje celebrados, viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso, eu te digo que tu és Pedro. Antes ele havia dito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Como sabemos, o Senhor Jesus, antes da sua paixão, escolheu alguns discípulos aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, como diz Santo Agostinho, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja. Num só dia, portanto, hoje, com alegria, celebramos o martírio dos dois apóstolos, Pedro e Paulo. Na realidade, os dois eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro à frente e Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes dois apóstolos. Deus nos conceda esta graça, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira